Boa tarde. Muita gente não tem ideia do que foi um linotipista. Poucos jovens viram algum datilógrafo trabalhando e menos ainda conheceram um operador de telex. Essas são profissões que tiveram seu tempo e já não existem mais. Os ofícios e profissões mudaram com a tecnologia e os profissionais que entram no mercado têm novas profissões para escolher. As profissões do futuro são tema do nosso debate de hoje. Para discutir essa mudança, convidamos Eduardo de Oliveira, superintendente educacional do Centro de Integração Empresa-Escola, e também Milton Pinhatari Filho, economista e coordenador de vestibulares da Universidade Mackenzie. Você também pode participar do nosso debate, envie suas perguntas através do portal de conteúdo da TV Cultura, cmais.com.br, ou então via rede social pela nossa página do Facebook. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Algumas pesquisas dizem sobre o futuro das profissões, dizem que é para esquecer uma carreira linear e estável. O que isso significa? Bom, o que a gente vem observando é que hoje as carreiras elas têm muitas variações. Hoje elas não ficam centradas num único foco. Então, antigamente a gente tinha um administrador, ele era basicamente um administrador. Hoje ele tem várias áreas de logística, RH, tem toda a estrutura desenvolvida através dos projetos de cada empresa. Então, essa linearidade, ela deixou de existir porque as exigências do comércio e das estruturas comerciais e industriais começaram a exigir mais essa pauta quebrada, vamos chamar assim. Na realidade, é função do próprio mercado de trabalho, das opções que o mundo moderno abre hoje para a juventude, na realidade, o que acontece com a economia que se apresenta para nós no mundo moderno. São muitas opções, você entra numa carreira e as transformações são tantas que, por exemplo, daqui a 6 meses, 1 ano, não sabemos quais produtos teremos no mercado. E aí você tem que se adaptar. Estão dizendo que as opções, são muitas, estão ampliando. Fica mais fácil ou mais difícil? Eu acredito que fica mais difícil. Fica mais difícil porque hoje em dia, o Eduardo é um especialista nessa área, sabe bem sobre isso, hoje a gente já tem uma dificuldade de fazer com que o aluno, o candidato, escolha a profissão. Então, ele às vezes troca várias vezes, na parte de estágio, na parte profissional, ele troca várias vezes. Quando ele tem um leque de abertura muito maior, ele às vezes vai numa profissão de embalo, ele vai numa profissão de momento e, na verdade, não é aquela carreira que ele gostaria de seguir. Então, ele acaba, num curto período de tempo, se frustrando. Então, esse leque de opções, às vezes, não que ele seja prejudicial, porque isso é muito bom, porque você tem várias áreas de atuação. Mas, por outro lado, também pode, de uma certa forma, prejudicar aquela pessoa que não tem essa delineado claro o que ela pretende fazer. É difícil, temos que ter a consciência que as pessoas, elas entram muito cedo para fazer o vestibular. Muito cedo, cada vez mais. Muito cedo. E ainda não tem consciência. Em primeiro lugar, não tem consciência. Segundo, é preciso, de fato, gostar muito daquilo que se vai fazer. E outra realidade, daqui a pouco mudou o cenário. Então, você entra numa carreira onde você vai estudar 4, 5 anos, você tem uma ideia, mas aí o final, a ponta, já está diferente. Então, nesse aspecto, o estágio, sim, contribui muito, porque ele poderá ficar até 2 anos e ele vai praticar aquilo que ele está estudando e pode, de fato, experimentar na prática aquilo que ele está estudando nos bancos acadêmicos e aí poder fazer a sua opção. E nunca deixa de ser um aprendizado, porque o estágio hoje em dia não tem aquela característica do estágio de anos atrás, que era um estágio vivencial, que o aluno, o candidato, ele não tinha, ele era um mero correspondente dentro da empresa. Hoje os estágios são exigentes, os estágios exigem muito, inclusive, da próprio conhecimento acadêmico. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, a supervisão da instituição de ensino, necessariamente tem a supervisão. É uma atividade educacional onde ele efetivamente vai ter atividade prática, vivencial. O que é importante, porque ele poderá direcionar a sua carreira. Porque a frustração depois é pior. Sem dúvida. Vamos ver uma reportagem sobre esse futuro. Daqui a 20 anos, os engenheiros, economistas, médicos e outros profissionais podem não ter os empregos com os melhores salários. O mercado já aponta com novas funções profissionais, como especialista em fazendas verticais ou um fabricante de órgãos para implantes.
Você sabia que já é possível até contratar alguém para apagar as suas informações da internet depois da sua morte? Esta é apenas uma das profissões do futuro. Porta-copo, peça de máquina e esculturas. 3 objetos com funções bem diferentes. O que eles têm em comum? Todos foram produzidos nesta impressora. É uma máquina que cria objetos, então os usos são realmente limitados. O único limite é a criatividade das pessoas. Partindo do princípio de criar objetos sem sair de casa, uma empresa de tendências norte-americana foi além e arrisca dizer que essa será uma das profissões do futuro. O Faz Tudo 3D, especialista em impressão capaz de fabricar tudo o que uma pessoa precisa. Segundo a companhia, a maior parte das profissões que farão sucesso nos próximos anos é relacionada com tecnologia. Entre elas, o arquivista pessoal, para aqueles que não conseguem organizar a bagunça nem no mundo virtual. É como um bibliotecário da sua vida. Então ele pega os seus dados de música e consegue organizar as músicas no seu computador com as pastinhas, com as fotos dos álbuns. Deixa tudo bonitinho, né? Outra carreira que deve surgir logo mais é o personal trainer baseado em dados. Os aplicativos que medem o desempenho físico das pessoas, as calorias, já existe. Aquele cara que consegue ler os dados que a gente já produz hoje em dia, né, através de alguns dispositivos como o celular ou alguns dispositivos específicos que monitoram o nosso dia a dia, que muitos já existem ainda hoje. Como hoje em dia toda a vida real é registrada e compartilhada online, é preciso alguém para administrar todos esses bens depois que a pessoa morrer. Uma tarefa para o administrador de morte digital. Ele cria e ele administra os dados das pessoas depois que elas morrem. Agora, depois de tanta imersão no mundo virtual, carreira promissora no futuro certamente será a do especialista em desintoxicação digital. Esse profissional de desintoxicação, ele vai conseguir desligar um pouquinho a sua aura digital para que você viva melhor o mundo real. Qual dessas profissões aí está mais próxima? É um futuro muito distante? Não, até por causa da tecnologia que a gente hoje vê avançar em todos os segmentos, em todas as áreas, a gente vê que as tecnologias estão cada vez mais próximas de todo mundo e cada vez mais cedo. Hoje, o nível de conhecimento, a gente pega, às vezes, crianças de 4, 5 anos que já têm um domínio de um iPad, têm um domínio de um celular tranquilamente. Então, essas tecnologias estão vindo mais cedo. E desses fatores, muitos deles, hoje, pela própria correria, pelo próprio desenvolvimento profissional das pessoas, elas realmente, muitos deles já têm esses assessores. Não necessariamente com os nomes já específicos, né, como administrador da morte digital, tal, ou aquele que vai cuidar da parte estrutural, ele já tem esses profissionais, só que ainda não como uma carreira, como uma profissão. As pessoas estão descobrindo isso. E isso está cada vez mais, a gente percebe isso cada vez mais no mercado de trabalho, que existe essa exigência por esses profissionais. Qual que te parece mais promissora, Eduardo? As carreiras ligadas à área de tecnologia, de mídias, são áreas promissoras. Isso tem muito a ver também com as questões regionais, localizadas. Aqui no nosso país, eu diria questões de energia, sem dúvida nenhuma também, nós devemos estar atentos. São áreas promissoras, áreas ligadas como de mídias, energia, são áreas que nós devemos estar atentos. Mas, como eu digo, sempre o universo do trabalho, sempre em contínua mutação. Qual é a carência que nós temos hoje nessas profissões que envolvem tecnologia da informação? Acredito que quando a gente trabalha com tecnologia de informação, os profissionais dessa área, eles também estão indo muito atrás do que o mercado exige. Então, hoje a gente tem, por exemplo, que nem o próprio administrador do 3D, né, que é o fazedor tudo do 3D. Isso é uma exigência que o mercado vem a cada momento fazendo com que as empresas necessitem. E a partir do momento que as tecnologias elas se tornam mais ágeis e mais dinâmicas, as pessoas passam a ter conhecimento também com mais dinâmica. Antes, para ter acesso a uma informação digital, a gente demorava, às vezes, 1, 2, 3 anos. Hoje, isso é praticamente simultâneo aos lançamentos que a gente tem no mercado. Então, isso, de uma certa forma, também agiliza o conhecimento. Da impressora 3D, né, da pessoa que vai utilizar essa impressora para fazer de tudo, vamos dizer assim, tem um visionário norte-americano que já aposta que essa vai ser uma das profissões mais remuneradas no futuro, o que cria órgãos humanos através dessa tecnologia. É verdade. Tudo que diz respeito à tecnologia, eu acredito que realmente esse pesquisador norte-americano,
ele está correto na sua previsão, mas, como eu digo, pode ser que aqui no Brasil isso ainda não seja, assim, a curto prazo, uma questão tão real quanto lá. Então, nós precisamos também olhar para a nossa realidade, senão você frustra, que eu digo. Sim. Então, há que se olhar com certo cuidado. Muitas vezes é uma realidade, mas lá você tem o MIT, lá você tem um centro de pesquisas no Vale do Silício que funciona, o que não quer dizer que aqui não irá funcionar, mas muito a curto prazo lá, aqui talvez há um pouco mais de tempo. Mas, sem dúvidas, questões ligadas à alta tecnologia são carreiras do futuro, assim como questões ligadas à qualidade de vida, questões ambientais. Sim. A população brasileira vive cada vez mais, então temos que nos ater aí. São carreiras promissoras, carreiras do futuro, aliadas à tecnologia, como nós vimos aí no vídeo que acabamos de ver, não é? Tecnologia aliadas a monitoramento de saúde, também questões Vamos promissoras. ouvir agora uma dúvida que vem das ruas. Tá. Meu nome é Alex, eu sou estudante. Eu queria saber como um profissional já formado direciona sua carreira para uma profissão do futuro. Vai depender muito de qual área ele se formou. Porque aí ele vai exigir uma pessoa, por exemplo, fez uma carreira na área de medicina e quiser para ir para a área tecnológica, ele vai demandar uma maior necessidade de aprimoramento. Uma pessoa que já está na área, de repente fez uma faculdade relacionada à informática, sistema de informação, e quer ir para uma área mais informatizada, ele vai ter uma certa facilidade. Então isso vai depender muito da área. Se ela está na área de saúde, por exemplo, e quer ir para alguma coisa de biotecnologia, quer alguma coisa de biociência, fica mais facilitado. De qualquer maneira, isso depende muito. Ela pode se adaptar. Hoje já existem, né, como o próprio Eduardo falou agora há pouco, a gente tem essa realidade regional díspare, né? Então a gente tem muitos lugares que ainda não tem nem se fala sobre isso, mas alguns já estão criando essas oportunidades. Então, no caso do Brasil, por exemplo, hoje se fala muito por causa da bacia, né, descoberta, né, por causa do pré-sal, a gente está se falando muito nessa área de engenharias de petróleo, essas engenharias hoje estão crescendo muito. Então é uma área que o pessoal está se preocupando. A questão da engenharia. Né? Ela, então, cria oportunidades dentro da mesma profissão. Tinha antigamente engenharia química, mecânica, hoje tem engenheiro de petróleo. Isso, é uma área que está sendo... E são poucos hoje, essa realidade nos outros países, como bem o Eduardo frisou, já é uma realidade mais antiga. A gente está criando uma mentalidade para um engenheiro de petróleo hoje. O engenheiro de produção, por exemplo, da área de energética também, é um profissional que hoje está sendo mais valorizado, antes ele não era. Vamos ouvir mais uma dúvida. Meu nome é Lucas, eu sou analista de crédito imobiliário. Eu gostaria de saber se eu me formar em uma profissão do futuro, se isso me garante uma carreira de sucesso. Garante? Não, nem sempre, porque esse futuro ele pode ser mutável. Então, ele tem que estar sempre, como se diz hoje, aspas, antenado, sempre atento aos movimentos. Então, esse futuro... daqui a 1 ano, 2 anos, como ele será. Então, é importante estar sempre estudando, sempre olhando os movimentos da economia local, regional, da macroeconomia, como é que... Hoje o mundo está sem fronteiras, essa é a realidade. Então, é importante você estar atento aos movimentos econômicos, macroeconômicos e da economia local. E estar sempre estudando. Desculpa, Renato. Até porque no mesmo gancho da parte inicial que você citou, antes praticamente todas as famílias obrigavam a pessoa a fazer um curso de datilografia. A pessoa que não tinha um curso de datilografia, ela era meio... Datilografia, por exemplo, né, era visto como uma carta fora do baralho. Isso. E hoje? Hoje, sem dúvida nenhuma, os acessos de tecnologia, via internet principalmente, eles são fundamentais. Hoje, algumas empresas, né, essa área bem que o Eduardo trabalha, algumas empresas elas exigem um conhecimento mínimo de internet, senão elas não começam a entrevista. Se a pessoa não tem uma noção de alguns recursos básicos, de programas de internet, ele nem é chamado para uma primeira entrevista, descartado totalmente. Às vezes, algumas empresas, inclusive, né, nesses recursos que ainda não tem a tradução, alguns recursos ainda são estrangeiros, ainda para o inglês. A pessoa tem que ter ainda o domínio do inglês, porque senão ela não consegue trabalhar com esses processos. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo nessa nossa conversa sobre as profissões do futuro. JC Debate volta já.
é que o mercado de trabalho continua em busca de profissionais ligados à área de exatas. Parada como esse monstro. Eu acredito que há um pouco de mito aí também. Matemática não é uma ciência como qualquer outra, é exata. E, na realidade, como isso vem ao longo dos anos se disseminando como uma coisa difícil, as pessoas já entram com aquele preconceito, eu não vou aprender. Então, acho que já começa por aí. Mas acho que tem que se buscar as raízes. As raízes, a meu ver, estão já nos primórdios. É preciso mudar a forma como se ensina a matemática, desde o início, desde o ensino fundamental. Então, se ensinar-se a matemática de forma diferente, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e aí dando um sentido para a matemática, aí, quando se chega no ensino superior, as pessoas irão aprender melhor a matemática, irão gostar da matemática. Dá um sentido como? Não, a praticidade da matemática. Porque você vezes acha que é chato. Mas a matemática tem um sentido. Porque tudo tem, por um exemplo, o sentido do estudo de uma área tem sentido. Por que as coisas cabem em um determinado lugar? Você vai no mercado, você vai fazer uma conta de multiplicação, uma conta de divisão, uma adição, uma subtração. Tem sentido. Então, ao se dar sentido, desde pequeno as crianças, elas começam a entender que aquilo tem um sentido na vida, a matemática. O fazer conta tem sentido. Eu acho que começa por aí. E aí as pessoas não vão achar aquilo chato. Na minha visão, é por aí. Porque há um preconceito. Aí a pessoa já entra com aquilo e não vai aprender mesmo. E isso associado também a um problema que vem acontecendo não só com a matemática, com as licenciaturas em geral. Hoje, a formação dos próprios professores nessa área está cada vez mais restrita. Tanto que o governo cria planos como o Parfora, alguns outros planos de formação de professores, exatamente porque ele está percebendo que essas áreas de licenciatura, física, química, matemática, estão perdendo profissionais. E o professor que vai para um quebra-galho, para uma coisa imediatista, ele acaba passando o que é o básico, e isso que foi levantado. Ele não dá o incentivo ao aluno de entender o porquê da matemática, como ela vai ser utilizada, que ela vai fazer parte da vida dele o tempo inteiro, e isso faz com que essa mística aí de matemática é ruim e acaba perdurando durante anos e anos, que a gente vê aí desde o ensino de 1900, 1910 que a gente tem esse problema. Agora, eu só queria fazer um adendo nessa linha, porque a gente também está se perdendo um pouco, e isso pode afetar esses profissionais do futuro, na parte de português também. Paralelo a essa pesquisa que a Unicamp fez, que eu acompanhei, também foi feito um levantamento sobre a parte de língua portuguesa, e hoje, inclusive com o próprio recurso internetico, né, de TB, tudo abreviado, as pessoas também estão perdendo o hábito de escrever. E associado à matemática, antes a distância era uma distância astronômica. Então a gente tinha reprovações, que nem no caso, 30% de matemática e 5% em português. Esses índices da língua portuguesa estão crescendo também. Eles estão chegando a patamares de 20%. Então, quer dizer, se associar a pessoa que não sabe matemática, a pessoa que não sabe português, são as duas coisas básicas que ela tem que saber. Mas para começar, desenvolver qualquer coisa, e isso está cada vez mais se perdendo no conceito educacional. Isso em qualquer carreira, viu? Qualquer carreira. Porque lá no CIE passam milhares de jovens todos os dias. E, infelizmente, é uma realidade. A gente percebe que o jovem se comunica mal e, por vezes, é uma pena que há talentos em se comunicar. E, infelizmente, sai de um processo seletivo porque não soube colocar uma ideia, não soube escrever, então pior, você vai num concurso, não sabe escrever, Nós temos mais uma pergunta, eu acredito que a resposta pode resumir tudo que nós estamos discutindo aqui. Vamos ouvir. Meu nome é Diego dos Santos, eu sou auxiliar fiscal e eu gostaria de saber como identificar quais são as profissões do futuro. Bom, primeiro, seguindo a linha do que o Eduardo falou, se manter antenado.
primeira coisa. Você tem que estar acompanhando diariamente. Se a gente pegar levantamentos, é um exercício até para essas pessoas que estão atrás. Se você pegar em 1995, as profissões dos próximos 5 anos, pegar em 2000, 2005, 2010, a gente vai ver que houve muita variação em todas elas. Então agora a gente tem que fazer um levantamento no primário, que é o seguinte, entrando naquela que a outra pessoa fez a pergunta. Como que eu identifico o que é a profissão do futuro, que é o ideal? Eu acho que ela tem que, primeiro, ver o que ela gosta. Ela quer fazer o que ela gosta, o que ela tem capacidade de fazer. A partir daí, ela vai averiguar se aquilo que ela gosta tem alguma relação com essa profissão do futuro. A partir daí, ela vai, dentro das expectativas do mercado, o mercado é mutante, a gente sabe disso, mas ele também não erra tanto. Então, a gente sabe que, por exemplo, engenheiros, nesses próximos anos, vão ser ainda, vai ter uma procura muito grande, a gente tem defasagem na área de engenharia, ainda a gente vai ter área de tecnologia, vai ter procura. Essas áreas vão ter procuras. E aí, aproveitar as oportunidades, depois desse conhecimento, de entrar naquelas profissões que nem a gente estava falando, de 3D, de morte digital, dessas áreas. A gente está falando do que vai ter procura. Tem alguma profissão que está prestes a desaparecer? Olha, prestes a desaparecer é difícil dizer. O fundamental é as pessoas pesquisarem, sem dúvida nenhuma, aquilo que está acontecendo. Pesquisar muito e sempre alinhado, como disse o Milton, com aquilo que você tem aptidão, habilidade, aquilo que você gosta. E pesquisar. Mas prestes a desaparecer, eu acredito que são aquelas profissões ligadas a trabalhos, eu diria que muito manuais, etc. Mas mesmo assim é arriscado dizer. As linhas de produção hoje, elas estão muito ferozes, né? Muito ferozes, então, uma muito cadeira robotizadas. uma cadeira artesanal hoje já não são, pouquíssimas fábricas fazem, geralmente tudo automatizado. O que é uma pena também. O que é uma pena, porque você tem que dar opção. Eu quero uma coisa mais personalizada, eu tenho o direito de opção, o mercado tem que me dar essa opção. Agora a gente sabe que as nossas empresas carecem de inovação, até para concorrer lá fora. O que esse líder em inovação deve estudar? A inovação tecnológica, e nas áreas, hoje a gente tem as áreas muito segmentadas com relação à inovação. A gente tem, por exemplo, sistemas bancários altamente tecnológicos e a gente tem algumas indústrias, por exemplo, a agroindústria, apesar de ter crescido muito nos últimos anos, ainda a tecnologia dela é uma tecnologia que vem chegando agora como em países mais desenvolvidos. Então, dependendo da área, a gente tem que ter um certo estudo um pouco mais aprimorado e procurar nas especialidades de cada país. Isso não é cópia, isso não é nenhum demérito, porque países mais experientes que nós em várias áreas cederam tecnologia para nós. Então eu acho que o mercado da agroindústria norte-americano é bom, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos atrás dessa tecnologia. O mercado da área de construção civil é bom na Alemanha, vamos atrás do mercado de construção civil na Alemanha, vamos ver como esse procedimento funciona. Então essas tecnologias que a gente tem que ter o intercâmbio, que agora com a globalização, com essa ciência sem fronteira, que inclusive o governo está incentivando bastante, dos estudantes fazerem esses intercâmbios, isso sem dúvida vai ajudar com relação à tecnologia. O Brasil, por exemplo, exporta aviões a jato. Daí, quem diria, alguns anos atrás, que o Brasil exportaria aviões a jato? Agora tem algumas empresas que têm pressa, né? Porque não conseguem encontrar mão de obra qualificada. Os cursos técnicos são uma saída? Ajudam, sem dúvida nenhuma. Eles auxiliam muito nessa questão, por ser uma solução a curto, médio prazo. Evidentemente que eles não esgotam a questão, mas eles auxiliam sim, à medida em que capacitam a mão de obra que o Brasil tanto necessita. Algumas coisas emergenciais o técnico vai realmente resolver naquele momento. Não é o ideal para um médio prazo, mas para o curto prazo, sem dúvida. O que a gente sempre diz assim, ele não se esgota, né? Não. A gente sempre incentiva que não pare, que sempre continue estudando. Ele fez um técnico, depois procure uma complementação superior. E agora a questão do aumento da expectativa de vida, né? Tem um dado que diz que em 2020 a população com mais de 60 anos no país deve chegar a 30 milhões de pessoas. Significa 13% do total. O mercado está preparado para isso? Deveria começar-se a pensar no momento. Eu acho que o Brasil ainda é novo, é uma coisa nova para o nosso país, mas o mercado de trabalho, face à carência de mão de obra especializada, cada vez mais
recruta esse tipo de mão de obra, até em função da carência de mão de obra especializada. Mas ainda é novo e eu acredito que começa a despertar para essa coisa. Nós começamos a perceber um movimento nesse aspecto. E aí a gente pode puxar até o aspecto cultural, da estrutura da própria Previdência brasileira que envolve isso, com relação ao trabalho da pessoa, da aposentadoria num determinado momento, sim, não ser suficiente. Então a gente puxaria um outro aspecto que envolve muito mais além do mercado de trabalho, porque aí a pessoa pensa, puxa, eu vou me aposentar, aí eu estou numa idade avançada, será que eu tenho campo de trabalho? Se eu sair daqui eu consigo uma outra coisa? Então esse aspecto também do medo com relação à aposentadoria também dá um certo receio que o mercado de trabalho vai acabar absorvendo indiretamente. Tá certo, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação de vocês.